Fala galera de direito civil, parte geral, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos falar sobre os bens, as diferentes classes de bens, os bens considerados em si mesmo, os bens reciprocamente considerados e mesmo os bens considerados em relação ao próprio titular do domínio. Portanto, essa é num primeiro momento, é uma análise do conteúdo programático que faremos. Há uma forte divergência doutrinária sobre o que o conceito de bens e de coisas diz a respeito de o que seria a coisa, o que seria bens. Olha, o conceito de coisa, nós temos aí uma corrente majoritária que entende que coisas são todos os objetos existentes na natureza, com exceção das pessoas. Ao passo que bens são apenas aquelas coisas que têm valor econômico e que são suscetíveis de apropriação. No caso, animais, livros e automóveis, um exemplo. A distinção é que bens, num primeiro momento, a gente tem que frisar que não pode ser confundido com coisa. Ou seja, coisa é gênero, do qual bem é espécie. A síntese é sempre assim: coisa é gênero, do qual bem é espécie. Eu trouxe um conceito segundo Agostinho Alvim, que diz que bens são coisas materiais ou imateriais que têm um valor econômico e que podem servir de objeto a uma relação jurídica. Classificação dos bens. O Código Civil divide então naquelas três categorias: dos bens considerados em si mesmos, reciprocamente considerados e quanto à titularidade do domínio. No livro 2 da parte geral, que trata das coisas e dos bens, a classificação dos bens ela tem o objetivo de facilitar o trabalho dos operadores de direito, permitindo a aplicação das mesmas regras jurídicas àqueles que se apresentem com características semelhantes. Com esse propósito é que nós vamos ter a análise do legislador sempre nesses três aspectos. Então, não é qualquer coisa que a gente vai estudar ou qualquer dos bens que nós vamos estudar. Não, são aqueles que permitem uma aplicação de mesmas regras jurídicas, justamente para facilitar os operadores do direito. Vamos voltar para aquela classificação tripartida, já para determinar quais serão os seus itens, que será bens considerados em si mesmos, que são os imóveis, móveis, os bens fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis. Deixa eu até utilizar aqui uma caneta. Então, dentro aqui dos bens considerados em si mesmos, nós vamos ver móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, os consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, materiais e imateriais, singulares e coletivos. Com relação aos bens reciprocamente considerados, sempre nós vamos ter o bem considerado em relação ao outro. Por isso que nós vamos ter o principal e o acessório. E depois, os bens considerados em relação ao titular, que são quais titulares? Ou os bens são particulares, ou os bens são públicos. Claro, há também outros conceitos estabelecidos pela doutrina. Alguns doutrinadores gostam de colocar, por exemplo, chamar a classificação dos bens móveis e imóveis como classificação dos bens como quanto à sua mobilidade. Mas o que interessa é justamente nós estarmos seguindo a partir do artigo 82 do Código Civil, que vai começando a tratar sobre os bens móveis. Eu gostaria de lembrar que essa aula vai ser dividida em duas, para que não se torne longo demais o seu áudio.
Então, acho que nós vamos parar aqui e retornaremos na aula, justamente onde paramos, que é em relação aos bens móveis. Até daqui a pouco, pessoal.